Eu costumo realizar análises racionais de objetos palpáveis. Ou seja, opto por analisar aquilo que eu considero concreto, como uma pegadinha, desafios, etc. Imagens dinâmicas ou estáticas que são realização de um ato real. A respeito de canais que tratam de sobrenaturalidade, eu costumo resguardar-me, não fazendo considerações a respeito. Porque, de antemão, eu acredito que isso depende muito da crença individual das pessoas. E eu respeito isso. É um direito individual e intocável acreditar ou não no que quiser. No tocante ao sobrenatural, ao metafísico, apenas não deixe que isso possa de algum modo trazer coisas ruins a você. Imaginação e criatividade são necessárias às pessoas, ainda mais nos dias de hoje, em que nos encontramos numa realidade que não é, nem mesmo de longe, nenhum paraíso. Porém, admito que em certos casos, podemos sim tecer comentários ou fazer análises de vídeos desse gênero, mesmo por alguém com minha postura. Uma análise racional se faz necessária quando podemos reconhecer, no fato mostrado como sobrenatural, alguma técnica usada para enganar as pessoas que creem na sobrenaturalidade. Desse modo, minha análise então recairá sobre esse fato concreto, o suposto recurso para enganar as pessoas. Neste vídeo analisarei o suposto uso de linhas no carro assombrado de Renato Garcia. Valeu, Ricardo. Recentemente um carro, mano, sem explicação nenhuma, tombou. Renato Garcia nos conta a história de um carro que, recentemente, tombou misteriosamente durante uma curva simples. Num local supostamente assombrado, adentrou a mata e pelo estado do carro aparentemente as pessoas morreram. Ele então reuniu a equipe dele e foi até este carro para verificar alguma atividade paranormal no local. Não tiraram ainda de lá, tá ligado? O carro tá lá, já disse que já tá há um bom tempo ali e até... Exatos 4 minutos e 38 segundos, Renato Garcia nos diz que o carro ainda não foi retirado do local. Embora ele esteja há um bom tempo ali, ele acredita que seja por dificuldade de ser retirado. Nesta declaração, ele foi incoerente. Antes ele alegou que era recentemente e depois falou que está ali há muito tempo. Em vista da necessidade de um discurso coerente, eu analisei a história contada por ele e procurei verificar qual das duas afirmações melhor se encaixa no restante da história. Concluo então, que ele apenas se equivocou ao dizer que está ali há muito tempo, afinal ele afirmou, com clareza, que foi graças a um amigo que eles iriam gravar no local que tinha acontecido um acidente há pouco tempo, descartando o uso dos veículos próprios para testar. Notamos que apenas houve um problema de expressão, em que ele, ao dizer que estava ali há muito tempo, apenas quis reforçar que os procedimentos para a retirada do veículo demoraram mais que o habitual, apenas isso. Porém o acidente ocorreu recentemente. Olha aqui de onde arrancou o carro. Cuidado aí, gente. Calma aí. Existe a suposição de que Renato e sua equipe usaram linhas para movimentar o carro. Afirmam que neste exato momento, o amigo dele tropeça na linha. Veja. Se houvesse realmente uma linha presa à porta, conforme vemos na imagem, ela apenas poderia fazer alguém tropeçar, se ela estivesse retesada, de tal forma que resistisse a um corpo de aproximadamente 70 quilos. Não há qualquer sentido em acreditar que ele apenas sentiu a linha, e por isso evitou que a porta se movesse. Afinal, ele está usando calça e tênis, o que dificulta a sensibilidade de alguém a um objeto tão tênue como uma linha. Eu reitero que somente uma linha esticada, resistente e fixa se faria percebida por alguém visivelmente de calça jeans e tênis, pesando aparentemente 70 quilos. Por conclusão lógica, ao tropeçar, seria lógico que a porta se movesse. Uma vez que para se fazer percebida, a linha teria de estar esticada de tal modo que a sua percepção pelo rapaz ocorreria somente por uma força considerável, que resultaria no movimento mecânico da porta. Se ela não se move, é óbvio que não há qualquer linha ali. Outro motivo que descarta essa possibilidade é a direção em que uma porta se fecha. Uma linha esticada da porta para fora é ilógico, considerando o objetivo dela. Uma linha naquela posição para fechar uma porta não tem qualquer sentido.
a não ser por um sistema complexo de roldanas, ou algo similar, o que seria completamente desnecessário e mesmo assim contestável pelo primeiro ponto que coloquei aqui. Acreditar que ali há uma linha, é uma visão duplamente equivocada. Há uma segunda versão do uso de linhas, que poderia estar correta, uma vez que está em acordo com o sentido de fechamento da porta. Porém, há um grave equívoco aqui. Observando o vídeo em 1080p e 60 fotogramas por segundo, vemos que não é exatamente uma linha. É apenas um caule de capim seco dobrado. Se você ainda duvida, veja essa outra parte do vídeo. Aos 7 minutos e 42 segundos. Fica mais que claro que é um capim seco dobrado. Veja agora a linha azul mostrando o caminho do capim. E, em seguida, veja a linha amarela em cima do caule, delineando seu contorno. Acho que não tem ninguém não. Calma, mano, é só o vento! É só o vento! Caralho! É só o vento! É o carro assombrado mesmo, velho! Existem mais duas partes que geram dúvidas. Nesta cena, há uma pessoa à esquerda, segurando uma lanterna. Quando o carro começa a apresentar atividade, todos correm. Nesse momento, é possível ver alguém com lanterna, correndo para a esquerda de Renato, que também é a esquerda de quem assiste ao vídeo, à sua esquerda. Aparentemente, podemos dizer que alguém foi para a lateral, porém isso não é verdade. A ausência de luz lateral, e presença de luz frontal, a lanterna, faz com que a noção de profundidade que temos seja prejudicada. Aparentemente, alguém foi para a lateral, mas se prestarmos atenção, veremos que não. Essa pessoa na verdade correu para trás junto com outras pessoas, e não para o lado. Veja. Vemos com clareza que alguém não se movia, enquanto uma perna, de outra pessoa, se move para trás. As duas pernas que estavam paradas, são da pessoa de calça azul. Uma vez que ela não poderia estar com aquela lanterna na mão, de acordo com a perspectiva. E a calça que usava era de cor azul. Essa cor favorece a reflexão da luz, e, assim, foi possível que as duas pernas dessa pessoa pudessem ser vistas.
Quem estava com a lanterna estava com calça preta e obscureceu, com uma de suas pernas, uma perna da pessoa que estava de calça jeans azul. A cor preta absorveu a luz, bloqueando por alguns segundos a visão da perna da outra pessoa sem que fosse percebida nas imagens. A conclusão aqui é apenas um reforço do que já falei antes. Acreditar que alguém se escondeu na lateral é equívoco de leitura de imagem. Devido à falha de perspectiva, ou melhor, por causa do efeito de profundidade, que está defeituoso pela ausência de luz. As duas pessoas que vimos, uma de calça azul e outra de calça preta, correm para trás, e agora elas são vistas. Ninguém fica escondido na lateral, como algumas pessoas acreditam. Consequentemente, nesta imagem é apenas uma planta e não uma pessoa. Existe também uma suposição de que, em cima do teto do carro, há uma linha. Porém, se assistirmos ao vídeo em alta definição, veremos mais uma vez que não passa de um caule de capim ou pedaço de graveto seco. Cuidado. Por fim, a suposição de que os pneus deveriam estar vazios, em função do tempo de permanência no local e do fenômeno de efusão de gases. Sabemos que os pneus são enchidos com oxigênio, que é um gás. Mesmo que não haja furos ou vazamento pela válvula do pneu, um gás sempre irá vazar, através de pequenos orifícios extremamente pequenos do próprio material que o retém. Esse fenômeno é chamado de efusão. O gás vazará do recipiente em que ele está, por mais vedado que seja, é apenas uma questão de tempo. Nesse ponto, há dois contra-argumentos. De fato, qualquer pneu com o passar do tempo esvaziará, porém, se olharmos bem as imagens, não é possível determinar, com precisão, se os pneus estão completamente cheios ou não, pois o vazamento por efusão de gás pode demorar meses para se completar. Além disso, Renato Garcia disse que o acidente ocorreu há pouco tempo, logo, é lógico que os pneus ainda estivessem cheios. Porém, pelas imagens não podemos confirmar isso. Eu não estou alegando que existem fantasmas, apenas analisei os indícios percebidos e apresentados por várias pessoas de que o vídeo era uma armação. Conclui que boa parte desses indícios eram falsos. E mesmo que estivessem realmente ali, são indícios contingentes, ou seja, são imprecisos. Eles podem ou não significar uma armação, não são provas concretas, mesmo que de fato houvesse linhas ali. Entenda, mesmo que existam linhas, a ausência de uma percepção funcional do mecanismo de fechamento através delas, coloca os argumentos na condição de suposições. Conforme mostrado aqui, todos os supostos indícios não passaram de mero equívoco de leitura de imagem. Eles sequer são o que falaram que eram e mesmo se fosse, não representariam prova definitiva, seriam apenas indícios, que geram uma suposição devido à contingência da função das linhas se estivessem realmente presentes ali. Um exemplo de funcionalidade seria, além de provar que há linhas, mostrar que elas funcionam para o fim imaginado, que é fechar a porta. O simples fato de alguém tropeçar sobre uma suposta linha, ligada a uma porta aberta, e a porta não se movimentar, anula a cogitada função dessa linha. Isso coloca em dúvida a validade das provas, mesmo se realmente existisse uma linha ali, o que foi claramente negada pelas imagens em alta definição. Que fique claro, não estou afirmando que existem fantasmas, apenas analisei a suposta armação feita por Renato Garcia, através de supostas linhas. O equívoco a respeito da existência das linhas é compreensível, uma vez que o local possui uma vegetação gramínea bem diversificada, isto é, há diversos tipos de matos, capim, etc. E note que no chão, muitas delas estão secas, o aspecto de cor marrom indica isso. Há ali diversas espécies de gramíneas, algumas com caules finos e longos,
que podem facilmente se passar por linhas, numa noite escura, com apenas uma lanterna como forma de iluminação, e consequentemente, de visão.